Melhores momentos para vocês, semifinal de Copa do Brasil, Corinthians e Atlético Paranaense, primeiro jogo na Arena da Baixada, para quem não lembra aí, o Corinthians ganhou de 1-0 dentro da casa do Furacão, então foi para esse jogo dentro da Neoquímica Arena, precisando somente de um empate para avançar. Comentando um pouco aí sobre o jogo enquanto você acompanha os melhores momentos aí na tela, o Corinthians foi superior ao Atlético Paranaense no primeiro tempo, teve maior nível de lance dentro do campo do Corinthians, teve maior posse de bola, o Atlético Paranaense não conseguiu jogar, o jogador mais perigoso do Atlético Paranaense foi o colombiano Viverros, que até fez um gol, mas o VAR foi a chamada e o árbitro acabou anulando o gol, porque houve falta aí no início da jogada. Corinthians, como eu disse, foi superior, teve maior posse de bola. Yuri Alberto não iniciou o jogo porque vem de lesão, então não tinha ritmo para iniciar. O jogador mais acionado aí do time do Corinthians foi o Memphis Depay e o Rodrigo Garro no primeiro tempo. O Rodrigo Garro abriu o placar para o Corinthians aos 42 minutos do primeiro tempo, num lance onde o Atlético Paranaense, a zaga do Atlético Paranaense acabou falhando, entregando a bola nos pés do jogador do Corinthians, que lançou o Rodrigo Garro, driblando o Santos e abriu o placar. Então foi para o intervalo vencendo o primeiro tempo. O segundo tempo o Corinthians não vem com o Memphis Depay, porque ele saiu com a pequena lesão ali, nada grave, nada que preocupa a torcida do Corinthians, e mais o Dorival Júnior decidiu poupar o jogador para não ter perigo aí dessa lesão se agravar mais. Então o Corinthians voltou sem o Depay, mas o Atlético Paranaense precisava ir para cima do Corinthians, precisava do resultado, tentou ir para cima do Corinthians, mas abriu espaço para o Timão jogar. O Corinthians fez o segundo gol ali aos próximos dos 60 minutos aí do segundo tempo, fez o segundo gol. O Atlético Paranaense precisava então de fazer no mínimo 3 gols para ir para os pênaltis, foi para cima, teve um pênalti onde a bola bateu na mão do jogador do Corinthians dentro da área, o árbitro marcou o pênalti já no início, o VAR foi chamado, mas ele manteve a decisão de campo aí, só que o Hugo Souza acabou defendendo esse pênalti. Seria um gol ali do Atlético Paranaense que poderia dar um nível maior no jogo para o time do Paraná e que precisava ir para cima, talvez em busca do segundo, até mesmo do terceiro, mas o Hugo Souza acabou defendendo aí, dando alegria aí para a torcida do Timão aí, e o Corinthians sai com essa classificação dentro da Neoquímica Arena. A torcida do Corinthians fez o seu papel novamente, compareceu ao estádio apoiando a equipe aí, e no jogo aí, falando em si do jogo aí, o Corinthians foi superior ao Atlético Paranaense, não só mesmo no primeiro tempo, mas no segundo. O Atlético Paranaense veio com o resultado atrás aí, tentando ir para cima do Timão. A posse de bola foi totalmente do Corinthians, ele tentava no erro do Corinthians aí no contra-ataque, mas não teve muitos lances de perigo, então isso foi o fato. O Atlético Paranaense sofre muito, ele depende muito aí do colombiano Viveros, que é o jogador mais perigoso aí do ataque do Atlético Paranaense. Hoje o Bruno Zapelli iniciou o jogo no banco de reserva, é um dos jogadores aí mais perigosos aí, que comanda o meio de campo do Atlético junto com o Dudu foi titular, mas o Bruno Zapelli aí, por decisão técnica aí, teve o primeiro tempo aí no banco de reserva, entrou só no segundo tempo, mas sem chance alguma de dar uma reação aí para o time do Atlético. Então o Atlético foi eliminado aí nas quartas de final da Copa do Brasil, chegou longe aí, porque o Atlético Paranaense não vem fazendo uma boa temporada aí, não vem tendo bons jogos aí na Série B, por mais que nos últimos 5 jogos aí perdeu somente um, teve 3 vitórias, um empate, tá tendo uma arrancada boa aí, mas hoje ocupa somente a 8ª colocação aí na Série B, então tem 8% de chance de subir aí, de ter acesso aí para a Série A em 2026, então precisa jogar muito. Talvez essa eliminação na Copa do Brasil aí, o time volta somente ter olhos aí para a Série B e para tentar ter uma reação maior aí para jogar a Série A no ano 2026. Então o Timão avança aí para a semifinal e vai enfrentar Cruzeiro, o Atlético Paraná, ou Atlético Mineiro, melhor dizendo, que joga amanhã. Primeiro jogo o Cruzeiro ganhou de 2-0, então agora já tem o segundo jogo aí dentro do Mineirão e com o apoio da torcida. Então o Corinthians vai esperar aí o resultado aí de Cruzeiro e Galo aí no jogo da manhã para ver quem que é o seu adversário aí na semifinal da Copa do Brasil. Outra decisão que teve aí também foi Fluminense e Bahia. O Bahia havia vencido o primeiro jogo lá na Bahia
em cima do Fluminense, mas perdeu hoje de 2-0 no Maracanã. Então o Fluminense avança aí para enfrentar Botafogo ou Vasco, que joga amanhã. O primeiro jogo do Botafogo e Vasco foi 1-1 no estádio do Vasco, e agora o Fogão aí decida aí contra o Vasco aí dentro do Milton Santos aí com a decisão aí ao lado da sua torcida, que sempre apoia aí também o Fogão aí nas suas decisões dentro do Milton Santos. O Fogão precisa somente do empate aí para eliminar o Vasco